comentarista esportiva Aline Bordalo flerta com a literatura infantil em seu primeiro livro, Quero Quero Artilheiro. Aline, como surgiu a ideia de criar o livro? Bom, eu como trabalho com esporte, né, frequento o Maracanã desde pequena, me formei em 97, desde então trabalho com jornalismo esportivo. Eu sempre frequentei estádios e quando eu trabalhei no SBT Rio, que é um jornal voltado para mulheres, não são homens que assistem, né, na hora do almoço, então eu tive que procurar uma linguagem diferente para falar de futebol para mulher que detesta futebol. Então eu comecei a olhar os jogos com outro olhar e comecei a prestar atenção nesses personagens, que são grandes personagens dos nossos estádios, que são os quero-queros. Então, como eu mesma editava as minhas matérias, eu via que toda imagem tinha um quero-quero voando. Às vezes tinha um gol e tinha um quero-quero ali voando. Aí eu falei assim, vou separar essas imagens para no final do campeonato, que a gente fica sem assunto, eu começar a pesquisar, conversar com um rapaz que cuida do gramado do Maracanã e separei. E tinha muita imagem, assim, em vários jogos tinham eles lá voando aqui e tal. Aí peguei essas imagens e fui pro Maracanã. Entrevistei o funcionário. Ele falou, olha, tem muito quero-quero que vive aqui no gramado. Inclusive, antes dos jogos, a gente pega os ovinhos dele, que tem muito ovinho, a gente não consegue nem andar direito no gramado às vezes. Tira, coloca fora das 4 linhas para o jogador não pisar. Mas tem que tomar cuidado, porque eles não são bonzinhos, não. Eles atacam, se eles se sentirem ameaçados, eles atacam. Aí eu falei, nossa, mas que legal, né? Ninguém nunca quis saber sobre eles. Eu comecei a pesquisar e tal. E eles não são pequenininhos, eles são desse tamanho, assim. São grandinhos até. Sim? Eles são assim. E eles são super barulhentos. Eu vou muito no Ninho do Urubu, que é onde o Flamengo treina. E lá são 3 gramados. Quando os jogadores saem, os quero-queros invadem e ficam assim, muito alto. Às vezes eu não consigo gravar passagem, eu tenho que ficar esperando quero-quero. Até passou no Isso é Dantesco outro dia. Eu esperando deixa os quero-queros calarem a boca para eu gravar passagem. Então eu comecei a prestar atenção neles. Como eu tenho um filho de 7 anos que está aprendendo a ler e escrever, eu comecei a não gostar muito dos livros que ele leva. Sei lá, eu acho os livros de hoje em dia muito, assim, histórias muito sem sentido, faz um negócio pra rimar, sabe? É um negócio que não dá vontade de você ler, né? Pra criança que tá descobrindo o mundo da leitura. Eu, como sempre quis ser escritora, desde criança, me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Escritora. Então, fui ser jornalista, que é a profissão que mais se assemelha, né? Mas desde criança, eu escrevia os livrinhos, eu grampeava e falava, mãe, leva na livraria pra vender. Ela tinha que me explicar, eu tenho esses livrinhos até hoje. Então, assim, a minha veia de escritora, né, saiu quando meu filho começou a ler. Eu falei assim, eu tô querendo há muito tempo escrever um livro sobre os quero-queros, então eu vou escrever um livro pra criança sobre quero-quero. Aí comecei, que legal. Aí ele do meu lado, eu comecei a escrever e assim, eu sou assim, quando eu começo a primeira frase, eu vou, sabe? O difícil é começar, até a matéria é assim. Então, quando eu comecei, a história fluiu e ele do meu lado foi gostando da história, se interessando e tal. Guardei a história, porque assim, no Brasil é muito difícil você lançar um livro, uma editora acreditar no seu texto, investir no seu texto é muito caro, entendeu? Ainda mais uma autora de primeira viagem. Então guardei, até tem um amigo meu que é dono de uma editora, conversava com ele, tá, me dá o livro, não sei o que, aquela coisa. Aí, sabe aquelas promessas de ano novo que você faz? Eu falei, esse ano que vem eu vou lançar meu livro. E meu marido me ajudou muito, a gente juntou dinheiro, falei, eu mesma vou bancar o livro, porque essa editora que tem é uma editora de e-book, ela tá só estampadinha aí, mas ela não deu contribuição nenhuma assim financeira, né? Foi tudo a gente mesmo. Aí, o pai de um amiguinho do meu filho é ilustrador, a profissão dele é ilustrador. Então, eu comecei a conversar, ele começou a se apaixonar pelo quero-quero, pelo Garrinchinha, né? Porque eu sou botafoguense, então eu queria que os personagens fossem botafoguenses, mas o meu filho é tricolor. Então, tinha que agradar ele também, né? Porque a história é pra ele. Então, assim, a história se passa num fla-flu, final de Carioca. O Fluminense ganha, óbvio. Mas os personagens são o Garrinchinha e o Canhotinha, que são, né, botafoguenses. Então, eu agradei a todos. Aí ele começou a se apaixonar pelo Garrinchinha, desenhou vários Garrinchinhas, me chamava na casa dele. Qual que você gostou mais? Esse tem mais a ver. Então ele entrou na história também. Isso foi muito importante, que foi uma sintonia total. Porque um livro infantil, ilustração, sim, principal. Tão importante quanto a leitura, né? Porque meu filho, por exemplo, ele lê a história, peraí, mãe, dá uma parada. Aí olha pra ver se casa a imagem, sabe? Pra se imaginar dentro da história. Então foi ficando tão legal, tão bonito, sabe? Aí no final, poxa, todo mundo, as crianças gostaram muito. E eu e meu marido bancamos tudo e tal, juntamos o nosso dinheirinho lá, consegui fazer o lançamento. E como a gente é jornalista, a gente tem mais facilidade, assim, de divulgar. Então, assim, mas eu fiquei impressionada com a divulgação, porque
acho que nunca ninguém escreveu sobre um quero-quero. Então todo mundo se interessava muito em saber. Eu dei entrevistas para rádio, sabe? Rádio Brasil, Rádio MEC, assim, todo tipo de rádio, não só esporte, porque é uma literatura também, né? Não só esportiva. E ela interessa para meninas também, porque hoje em dia, né, as meninas gostam de futebol. Sim. Então não é só para menino que gosta de futebol. A história se passa durante um Fla-Flu, final de Carioca. Por coincidência, o Fluminense ganhou também, né, esse ano, que foi exatamente no mês que eu lancei, né? Me ajudou. E eu quero Garrinchinha, ele durante o Fla-Flu, ele tenta salvar os amiguinhos dele das chuteiras dos jogadores. Aí tem um que acaba perdendo as penas, o outro é chutado. E o Quero Artilheiro, ele nasce exatamente na última página, que é na hora do gol da vitória do Fluminense. Ele nasce exatamente nesse caminho pro gol. Por isso que ele virou um Quero Artilheiro. E no final do livro, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tem a minha matéria que eu fiz, aqui essa parte aqui da passagem, que é exatamente a minha passagem. No momento que eu estava fazendo a passagem, tem um quero-querozinho atrás, que ele botou uma setinha aqui. E no final do livro, eu coloco o texto da matéria, para as crianças saberem que os quero-queros não são personagens de ficção, que eles realmente existem. Então tem um pouquinho da historinha deles, quantos centímetros eles medem e tal, onde eles vivem, como é que o funcionário do Maracanã cuida deles. Então assim, a criança acaba sabendo mais. Eu fui numa escola agora dar uma palestra, né? Contar a história, na verdade, do livro. E todas as crianças depois chegavam para mim e falavam assim, nossa, eu vi o jogo de domingo e tinha um quero-quero voando. Elas começaram a prestar atenção. Observar os quero-queros. E realmente, se vocês prestarem atenção agora, no próximo jogo, pode ver que toda imagem tem um quero-querozinho voando. Como é que você foi parar na TV? E principalmente falando sobre futebol, né? Assim, meu pai sempre disse que eu era o filho homem que ele não teve. Eu sempre acompanhei futebol, ia treinar Caio Martins em Niterói, pegava ônibus pra ir pra lá e tal. Então eu sempre quis ser jornalista esportiva, apesar de que eu trabalhei com outras coisas também até começar o esporte, porque quando eu comecei em 97 não tinha muitas mulheres no esporte, tinha meio que um preconceito. Então eu tive que fazer geral pra depois ir pro esporte, né? Por exemplo, eu fui fazer uma matéria, eu tava acompanhando um repórter, assim, começando e tal, na Band, que eu comecei até também, coincidência. Aí eu fui no Maracanã, e antigamente não existia sala de coletiva, não tinha nada. Acabava o jogo, você entrava no vestiário para entrevistar os jogadores. Aí, nesse dia, só tinha eu de mulher, né? E aqueles jornalistas todos estavam, vamos entrar. Aí eu entrei, né? Aí tinha um lá naquela banheira de gelo, e o Romário fazendo massagem aqui, num lado assim. E eu tinha que entrevistar o Romário, porque acho que era alguma coisa da seleção, não sei se ele não tinha sido convocado, ou tinha alguma coisa assim, que eu não me lembro o que era. Aí ele fazendo massagem aqui, todo mundo tinha um banquinho assim, que tava todo mundo sentado esperando o Romário acabar a massagem, né? Aí ele acabou a massagem, levantou, ele viu que tinha mulher de propósito, né? Chegou na minha frente a toalha e deixou a toalha cair na minha frente. Eu fiz assim, ó. Tinha que ser o Romário. Assim, Aí ele foi pra trás de mim, que atrás de mim tinha uma parede, era o chuveiro. Ele começou a dar entrevista dentro do chuveiro. E os jornalistas subiram, ficaram em pé com o microfone assim. Eu, obviamente, não, né? Pedi pra alguém segurar o meu microfone. Então, assim, era assim antigamente, porque não tinha mesmo mulher. Hoje em dia, não. Existe uma sala, né? Você fica esperando, não entra mais no vestiário. E assim, por você ser mulher e trabalhar assim, bastante no meio de homens, você recebia muita cantada? Não, você sabe que assim, eu percebia mais preconceito do que cantada. Porque frequentando assim os treinos, né? Que assim, a maioria, os veículos de rádio e de jornal e site, eles têm os chamados setoristas, que são aqueles, por exemplo, esse ano, Arthur, você vai cobrir o Fluminense no jornal. Então você vai todos os dias do ano pro Fluminense, em todos os jogos você vai ficar só com o Fluminense. TV não tem isso. TV, um dia você tá no Fluminense, um dia você tá no Vasco. Não tem essa fidelização, né? Então assim, é tipo meio um grupinho que se fecha, porque são as pessoas que viajam juntas, entendeu? Junto com o time, faz a pré-temporada junto com o time. Então chega alguém de fora, ainda uma mulher, eles olham, essa aí deve ser uma Maria Chuteira, essa aí deve estar querendo algum jogador. Olham com esse olhar, entendeu? Então, assim, eu ficava muito deslocada no início. Eu chegava e sentia que, assim, ninguém tava bom dia, sabe? Não falavam muito comigo e tal. Então, para quebrar essa barreira foi muito difícil. Eu comecei tem até o site da Justiça Desportiva, que eu fui a primeira mulher a ser colunista desse site. Eu comecei a escrever, dar minha opinião sobre esporte, para as pessoas começarem a ver que eu gostava também, que eu entendo um pouco de futebol, entendeu? Que eu não tô ali só para ver jogador e tal, muito pelo contrário. Então, assim, demorou. Mas hoje em dia,
as pessoas me respeitam, sabe? Elas olham lá, sabe que eu sou a Aline e tal, que eu trabalho naquilo, sou séria e tal. Mas também tem, assim, as mulheres que tem o outro lado também, né? Que nos atrapalham um pouco em relação à imagem, né? Tem as mulheres desses programas, assim, né? Que vão vestidas mais, assim, e vão entrevistar jogador e perguntam pro goleiro. E aí, você tem pegado? Uma vez a mulher tava entrevistando, eu tava na fila pra entrevistar um goleiro ali. E aí, você tem pegado? Nossa, depois disso eu falei assim, não vou nem entrevistar, né? Porque depois dessa entrevista, né? Eu perdi totalmente a credibilidade, aí saí. Tem isso que atrapalha um pouco, porque muita mulher acha que é mais fácil trabalhar com esporte. Não é. Assim, na minha opinião, é muito mais difícil. Porque você tem que entender um pouco, assim, de esquema tático, você tem que entender, não tem jeito. Você tem que ler muito, você tem que conhecer os jogadores, você tem que saber a história de um, de outro, dos clubes, entendeu? Não é simplesmente chegar lá e falar, o Flamengo ganhou. Então, muita gente acha que é mais fácil, mas não é. Se você começar a trabalhar no dia a dia, você vai ver que não é só saber o nome dos jogadores, entendeu? O Jogoberto agradece a sua presença aqui, viu? Se você tiver algum contato para deixar, o seu livro está disponível. O meu livro ele tá vendendo na Livraria Galileu, qualquer uma aqui do Rio de Janeiro, e também através do site da Livraria Galileu. Então, se vocês quiserem comprar, é isso. E, fora isso, podem assistir o Jogo Aberto da Band também. É o mesmo horário, né? O Jogo Aberto começa às 11h15, depois tem o Jogo Aberto Rio, que eu tô lá, falando pra vocês.